A noite estendia-se sobre o vale como um véu antigo. Jacó caminhava sozinho, carregando o peso de anos de conflitos, promessas e medos. À sua frente, o silêncio parecia denso demais, como se o próprio ar aguardasse algo que estava prestes a acontecer. Ele não sabia, mas aquela seria a noite que marcaria sua alma para sempre. O rio Jaboque corria frio e inquieto, refletindo fragmentos distorcidos da lua. Jacó estava prestes a reencontrar o seu irmão Esaú, e a tensão no seu coração era tão grande que o sono o abandonou. Ele separa sua família, os seus servos e os seus rebanhos. Ele quer protegê-los. Ele fica por último, sozinho, cercado apenas pela escuridão. É nesse instante de vulnerabilidade que o mundo espiritual toca a terra. Uma presença surge na noite. Silenciosa, intensa, impossível de ser ignorada. Imagine uma sombra sólida, que se move como alguém, mas que carrega algo mais. Um peso que não pertence a este mundo. Jacó não tem tempo para questionar. A figura atingou como uma muralha viva. A luta começa sem explicação, sem palavras, sem identificação. Ene ou A, motivo apenas combate. A areia voa, a respiração arde. A força daquela entidade é algo jamais visto por olhos humanos. Mas Jacó resiste. Por que ele resiste? É orgulho? Medo? Instinto? Ou algo mais profundo, como se a sua alma soubesse que, naquela luta, havia um destino a ser moldado? A noite avança lentamente. Um embate que ninguém testemunha. Dois seres, um humano e algo muito acima do humano, travam um combate que desafia o tempo, o silêncio e o mundo físico. E Jacó não cede, e a entidade não se explica. Assim, a noite transforma-se num cenário de guerra espiritual. E ainda não sabemos quem era aquele ser. Com o passar das horas, a luta torna-se mais estranha. Aquilo não é apenas força física. Há algo na presença do ser que parece fazer o espaço ao redor vibrar. Uma luz que não é luz. Uma escuridão que não é ausência. Algo que, se visto claramente, talvez rasgasse a compreensão humana. Jacó sente dores que não vêm só do corpo. O ser toca dimensões profundas da sua alma, como se quisesse medir mais do que músculos, menos medir caráter. A pergunta ecoa no mistério. Quem era o ser que lutava com Jacó? A Bíblia não oferece uma resposta explícita. E é aí que o enigma cresce. Alguns dizem que era um anjo, mas não um anjo comum. Seria um anjo guerreiro, o tipo que aparecia para derrotar exércitos inteiros. Outros acreditam que era o próprio Filho de Deus, numa manifestação pré-encarnada, uma teofania misteriosa. Há também aqueles que afirmam que o ser era a própria justiça divina, uma presença enviada para confrontar Jacó antes que ele pudesse prosseguir com o seu destino. Imagine a cena. O vento move-se como se respondesse ao combate. A água do rio parece reagir aos movimentos da luta. O solo marca cada choque entre os dois. Uma batalha silenciosa, mas que altera tudo ao redor. Um detalhe perturbador acontece quando a madrugada se aproxima. O ser toca a coxa de Jacó com apenas um leve gesto, e um estalo seco quebra a luta. A anca de Jacó sai do lugar. Algo impossível, num simples toque humano. E ainda assim, Jacó continua agarrado ao ser. Por que ele não desiste? Por que se pendura na entidade mesmo ferido? Talvez porque naquele momento, Jacó percebeu quem estava diante dele. Talvez porque entendeu que não era uma luta para matá-lo, mas para transformá-lo. A luta muda de natureza. Não é mais ataque. É resistência. É transformação. Antes que o sol nasça, tudo será decidido. Não pela força, mas pela persistência. Quando o primeiro raio de luz toca o horizonte, a entidade finalmente fala. Um detalhe misterioso. Ele não quer ser visto à luz do dia. É como se a aurora denunciasse algo sagrado demais, perigoso demais para ser revelado aos olhos humanos. A voz do ser rompe o silêncio da noite. Uma voz que parece vibrar no ar, na água e no corpo de Jacó. Ele declara que a luta terminou,
mas Jacó recusa-se a soltar. Aquele momento é decisivo. Jacó quer uma bênção, e o ser concede algo que nenhum humano havia recebido até então. Um novo nome. Jacó, o enganador, o fugitivo, o homem marcado por conflitos, torna-se Israel, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Mas prevaleceu como? Não pela força física, mas pela coragem de enfrentar o desconhecido, o divino, o impossível, e não fugir. A entidade abençoa-o e desaparece na luz do amanhecer, deixando para trás apenas 2 sinais: um nome novo e uma ferida que o acompanharia pelo resto da vida. Jacó sai a mancar, mas também sai transformado. Ele nunca mais seria o mesmo. A noite, que parecia uma ameaça, torne-se a noite em que Deus lhe deu uma identidade. O que realmente aconteceu ali foi uma luta física? Foi um confronto espiritual? Foi uma revelação do próprio Deus? A Bíblia diz-nos com um enigma, e talvez seja esse o propósito. Alguns mistérios não existem para serem resolvidos, mas para nos lembrar de que o divino ainda toca a terra quando menos esperamos. A noite acaba, Israel caminha, e o eco daquela luta permanece até hoje, como um enigma eterno entre o céu e os homens. Se você gostou desta história e dos mistérios que ela carrega, deixe o seu like e inscreva-se no canal para mais narrativas como esta. Obrigado por assistir.